Sintam-se cumprimentados. Saudações a todos os habitantes da Terra. Deus abençoe todos os que se preocupam com a salvação. Deus abençoe todos os que buscam a verdade. E como de costume, temos preparado para vós temas pertinentes, tema de interesse a todos. Não esqueça então de sintonizar conosco, participe da nossa live com seus comentários, com as suas questões e com a sua opinião. Nós somos desses que sabem o que estamos a falar, pois o nosso único alvo é a sua salvação. Partilhe esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares para que eles possam ter em primeira mão as boas novas preparadas para a nossa geração. Hoje tenho aqui um convidado especial e vocês precisam estar desse lado em sintonia conosco até o fim desta live, apresentando as vossas questões em torno do nosso tema de hoje. Portanto, o nosso tema de hoje é imperdível e merece a vossa participação, a vossa presença, para que as boas novas possam serem alimentadas, possam serem saboreadas com o nosso convidado, o que o nosso convidado irá vos servir nesta noite, neste dia de hoje, nesta live. Eu sou o Eco Franco e vou dar essa ocasião ao nosso convidado para que ele possa se apresentar. Saudações. Muito boa noite, irmão Eco Franco. Muito boa tarde aos irmãos aqui do Brasil, da América Latina, mas muito boa noite a todos os irmãos que estão em África. Eu sou Deutama Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Caco Felipe, aqui no Brasil, desde março de 2016. E é uma satisfação para mim, é uma alegria ter recebido o seu convite, e é um prazer estar aqui para falar das boas novas de salvação, que é o Evangelho do Reino, que hoje está com o profeta Caco Felipe, para todos os habitantes da Terra. O meu desejo é que o que vamos falar aqui, o que vamos dizer aqui, possa ajudar algum filho de Deus em algum momento de sua caminhada. Se você ama a Deus, você está em busca de salvação, seria bom você prestar atenção no que será dito aqui. Obrigado. Obrigado, nosso amado convidado desta live, apóstolo e discípulo do profeta Caco Felipe, que irá então responder e esclarecer as nossas questões desta live. O nosso tema de hoje, como eu havia dito no princípio, é imperdível, de interesse a todos. Portanto, queremos hoje falar do trono de Satanás. Qual é o trono de Satanás? E nós sabemos que no livro, não é, de Ezequiel, assim como Isaías, não é? Principalmente em Isaías, o Satanás disse lá que eu estabelecerei o meu trono. Então, nós convidamos hoje o discípulo e apóstolo do profeta Caco Felipe para que venha nos explicar qual é esse trono que o Satanás prometeu estabelecer, não é? Qual é esse trono e onde podemos encontrar e como todas essas questões em torno do nosso tema hoje, vamos receber o esclarecimento com o nosso convidado. E desse lado também você deve, ou então pode participar com suas questões, com as suas opiniões no que concerne ao nosso tema de hoje. Para vocês que estão hoje pela primeiríssima vez em sintonia conosco, visite o site www.filipicacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Felipe, livro este que contém a palavra que Deus confiou e deu ao profeta Caco Felipe para que você receba ou analise por si mesmo, sem influência de ninguém, e tome a sua própria decisão. A salvação individual e cada um deve tomar a sua própria decisão. Muito bem, vamos mesmo direto ao nosso assunto que nos trouxe nesta live, que é o trono de Satanás. Vamos, nosso amado convidado desta noite, falar então do reino de Satanás. O que tem a dizer, para começar, acerca do trono, não é? O que é isso de trono de Satanás ou trono de Deus? A bondade disso. Ok, muito obrigado, irmão Eco Franco. Deus os abençoe. Nós sabemos que, pela a revelação que nós temos
no presente, né? Que sempre Deus está a trabalhar na terra, e Deus trabalha por meio dos seus servos, os profetas, de acordo com Amós 3:7, os segredos de Deus são revelados aos seus servos, os profetas. O evangelho do reino dos céus vem dos céus, por meio de um anjo celestial, de acordo com Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Mas também há o trabalho de Satanás sobre a terra. De um lado, Deus, em uma geração, está a trabalhar com o seu profeta e com aqueles que Deus levanta para colocar do lado desse profeta. Do outro lado, Satanás também está a trabalhar. Então, em cada geração pode-se ver os dois reinos na terra. Por um lado, Deus, ele mesmo, com o seu trono na terra, governando, e por outro lado, Satanás, com o seu trono na terra também, governando. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que é dito que a terra jaz no maligno, e pela mensagem do profeta Cacofilipe, sabemos que esta terra está na quinta dimensão, e tudo está sob o controle de Satanás, não é? Mas nós estamos em um tempo onde o Deus vivo fala por meio de um profeta, e o irmão citou aí a referência de Isaías, que será a base para essa live de hoje, né? Penso que é Isaías 14, versículo 13 e 14, que diz: "E você que disseste no teu coração, eu ascenderei nos céus, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e sentarei sobre o monte da congregação, na retrância do norte, eu ascenderei nas alturas das nuvens, eu serei como o Supremo." Isaías 14, versículo 13 e versículo 14. Mas a pergunta é, onde é que está de fato o trono de Satanás? Se Satanás iria ascender o seu trono acima das estrelas de Deus, se assentar como Deus, para ser adorado como Deus, para ser igual a Deus, mas onde é que ele está? Esta é a pergunta que muitas pessoas não sabem responder. Assim como as pessoas não sabem responder, onde é que está o trono de Deus? Onde é que Deus está governando? O trono de Deus, o reino de Deus. Porque Deus, em cada geração, também tem o seu governo. Satanás tem, de um lado, o seu governo, mas Deus também tem o seu governo. Se você colocar esta pergunta para os líderes religiosos, se você colocar essa questão para os membros de igreja, eles não saberão responder com exatidão. E eles chamarão as obras de Deus como obras de Satanás e chamarão as obras de Satanás como sendo a obra de Deus. Eles chamarão aquilo que é veneno, que é fermento, de palavra de Deus, que é a teologia e a interpretação, e chamará a palavra de Deus de heresias, e assim por diante, que é a revelação profética que Deus dá em um tempo por meio de um profeta. Então, por esta geração, esse tempo que nós vivemos, que está dentro da era de Laodiceia, é dito em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, que a era de Laodiceia, esse tempo, os homens estariam cegos, eles estariam nus, eles estariam surdos, eles estariam pobres. Sim, é a condição da era de Laodiceia. E por as pessoas desse tempo estarem cegos, é por isso que eles não conseguem discernir entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a palavra de Deus e a teologia. Diante disto, eles estão lá nas igrejas dizendo que lá é o reino de Deus, e eles estão olhando para aquilo que Deus faz por meio de um profeta, dizendo que é de Satanás. Mas é aqui que nós iremos responder, irmão Eco Franco, algumas questões. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento e a resposta da nossa questão. Desse lado de onde você nos assiste, o nosso internauta apresenta as suas questões concernentes ao nosso tema de hoje, para que o nosso apóstolo e discípulo do profeta Cacofilipe, que é o nosso convidado de hoje, possa esclarecer as nossas questões. Estamos hoje a falar do reino de Satanás. Qual é o reino de Satanás? E estamos aqui a receber o esclarecimento em torno da nossa temática. Não esqueça, então, de partilhar esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares, para que eles também possam receber em primeira mão as boas novas preparadas para a nossa geração. Nós somos desses que estamos que sabemos o que estamos a falar, e desse lado participe da nossa live com seus comentários
questões, assim como opiniões. Ouvimos aqui o nosso convidado esclarecer que existe realmente, não é, o trono de Satanás, e assim como o trono de Deus. E, no entanto, a nossa questão, a questão seguinte, nesse caso, esperando que os nossos internautas possam apresentar as suas questões e colocaremos aqui na tela para recebermos o esclarecimento. A seguinte questão é: qual é então, ou então, onde encontramos o reino de Satanás e com quem encontramos o reino de Satanás, assim como onde e com quem encontramos o reino de Deus? A bondade é sua. Obrigado, irmão. Então, o reino de Deus é estabelecido na terra quando Deus, ele mesmo, não um grupo de homens, não uma igreja, não um curso de teologia, um seminário, mas quando Deus, ele mesmo, levanta em sua soberania um profeta. E este profeta, junto com aqueles que acreditam nesse profeta, é o reino de Deus em uma geração. Nos dias do dilúvio, o reino de Deus era Noé, juntamente com aqueles que acreditavam em Noé. E ali estava o trono de Deus. O trono de Deus era o tempo de Noé. No tempo de Noé, era Noé com a sua mensagem. Era por ali que Deus governava. É por ali que Deus julgava. Sim, era por ali que Deus também salvava, usava de graça com os seus filhos na terra. Quando Moisés estava na terra, Moisés e os seus, ali era o reino de Deus. Era onde Deus julgou o Egito e assim por diante. Era onde Deus poderia usar de graça para com seus filhos e salvá-los. Então, o reino de Deus em cada tempo é quando há um profeta de Deus sobre a terra. Ali é o trono de Deus, de onde Deus está a governar na terra, né? Então, é por meio de um profeta que Deus faz isso. Podemos ver isso em cada tempo, no tempo de Elias, no tempo de Samuel, no tempo de Daniel, no tempo de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o reino de Deus sobre a terra. No tempo de Paulo, no tempo de Lutero. E no tempo de Lutero também foi estabelecido o reino de Deus na terra para julgar e condenar todo o sistema religioso do seu tempo, entre esse sistema, o catolicismo. Então você vê que em cada tempo o trono de Deus na terra vem por meio de um profeta com uma revelação profética. Então aí está o reino de Deus, o trono de Deus sobre a terra. Por outro lado, o trono de Satanás são todas as religiões e são as igrejas. Quando você vai nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, nas igrejas branamistas, você ouve as pessoas dizendo que o reino de Satanás na terra são as drogas, é a prostituição, é a masturbação, é a bebida, e é o pecado natural, né? Nós estamos de acordo que também isto é o reino de Satanás sobre a terra. Mas o que eles não sabem é que o trono de Satanás, o grande império de Satanás, o grande reino de Satanás na terra, são as religiões e são as igrejas. É só desta maneira que Satanás pode assentar-se como Deus, para parecer Deus, ou se passar por Deus, ou receber adoração como Deus. De qual outra maneira Satanás poderia ser adorado como Deus? Será que se Satanás vir com o seu próprio nome, com seus próprios atributos, será que ele poderia ser adorado? Será que você, católico, poderia entrar numa igreja que está escrito Igreja de Satanás? Será que você poderia entrar numa igreja que está escrito Assembleia de Satanás? Congregação de Satanás? Você não entraria aí. Então, o diabo não pode vir no seu próprio nome para ser adorado, porque as pessoas têm medo de Satanás, as pessoas têm medo do nome, até das expressões. É comum, irmão Eco Franco, as pessoas, quando ouvem a nossa pregação, eles dizem: mas vocês falam mais de Satanás e do diabo do que de Deus, do que de Jesus. Olha, mas qual o problema? Nós temos que denunciar as obras de Satanás sobre a terra. E como vamos denunciar as obras de tal pessoa sem dizer o seu nome, sem identificá-lo? Porque eu não posso denunciar alguém sem identificar quem ele é. Eu tenho que dizer o seu nome, a sua aparência, as suas formas, e tem que ser bem identificado. Nós não temos medo de dizer nome, Satanás, diabo e assim por diante. Nós não temos nenhum medo disso, porque nós sabemos exatamente quem é Satanás e o que ele pode fazer. Então você vê que aí que está o segredo. Enquanto que as pessoas estão a procurar o diabo longe, sendo que o reino de Satanás está estabelecido
nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas, e as pessoas estão a adorar o diabo nessas igrejas e religiões como se fosse Deus. Eles pensam que estão a servir Deus. Mas quem recebe os seus sacrifícios, quem recebe as suas orações, quem recebe os seus jejuns, quem recebe os seus esforços, é o diabo, Satanás. E Satanás irá respondê-los de acordo às suas orações e os seus desejos para eles continuar enganados, para eles ir à perdição. Então, todos os espíritos que operavam no passado de outras formas, com outros nomes, de outras maneiras, que estavam nos riachos, nos rios, nos bosques, nas florestas, nos desertos e assim por diante no passado, que eram até conhecidos como gênios benfeitores, e eles protegiam cidades e aldeias e assim por diante, todos esses demônios estão dentro das igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, se passando por Jesus Cristo, se passando por Espírito Santo. É aí que está o trono de Satanás. Todos os demônios que enfrentavam Moisés no Egito, que lá tinham alguns nomes, como Buto, Ísis, Osíris, Amorrá, hoje todos esses demônios que estavam no Egito e enfrentavam Moisés, hoje estão nas igrejas, com o nome de Jesus Cristo e de Espírito Santo. Todos os demônios que estavam a enfrentar Josué, Adrameleque, Sucot-Benetom, e assim por diante, lá no tempo do profeta Josué, eles estão hoje nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, se passando por Jesus Cristo e por Espírito Santo. Acontece que, se o diabo vir como ele mesmo, as pessoas fugirão. Mas, para isso, o diabo tem que vir com a aparência de santidade. Ele tem que vir com a Bíblia debaixo do braço, chamando-se de pastor, chamando-se de bispo, chamando-se de apóstolo, sim, até mesmo chamando-se de ancião, de profeta. É aí onde o diabo está disfarçado, com o nome de Jesus Cristo na sua boca, com a Bíblia debaixo do braço e dizendo palavras bonitas, palavras de sedução, palavras boas, agradáveis de se ouvir, para levar a humanidade à sedução. Mas Deus, vendo que os seus filhos estão sendo enganados nas igrejas, Deus, vendo os seus filhos a peregrinar pela terra em busca da salvação, Deus levanta um profeta para tirar os seus filhos do engano, para tirar os seus filhos da sedução. Mas voltando ao ponto, o trono de Satanás são todas as religiões. Mas, pregador, então quer dizer que o reino de Satanás é o Islão, é o hinduísmo, é o budismo? São todas as religiões, começando pelo cristianismo. Esse cristianismo que você vê, que é composto pelas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, brahmanistas, igrejas reveladas, restauradas, só a igreja batista, tem mais de 70 tipos de igreja batista. Eu penso que no Brasil, Igreja Assembleia dos Deuses, tem centenas, para não dizer milhares delas diferentes. Tudo isto é o conjunto do que nós chamamos de cristianismo. Existe um verdadeiro cristianismo, que é Deus em um profeta. Existe o falso cristianismo, que é o diabo com as suas igrejas e os seus falsos profetas e falsos ministros sobre a terra. Então, o reino do diabo, o reino de Satanás, o reino do diabo na terra, é as igrejas e todas as religiões, cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, taoísmo, sikhismo, espiritismo, e tudo que se é religioso, ali também é o reino de Satanás sobre a terra. É o grande reino de Satanás. O reino das drogas, o reino que Satanás tem lá, as drogas, o que o diabo faz com a bebida, com o fumo, com a prostituição, com o adultério, e com roubo e violência, não chega nem perto do estrago que Satanás faz por meio das religiões e das igrejas. A ponto que nós sabemos que as religiões e as igrejas são os cárceres de Satanás. Sim, no seu país, no seu estado, na sua cidade, existem os cárceres do governo, né? Existem os cárceres estaduais, os cárceres federais, cárceres de segurança máxima, onde são colocadas as pessoas. Mas, em algumas ocasiões, é possível encontrar nesses cárceres algumas pessoas inocentes, algumas pessoas que foram condenadas, acusadas e condenadas injustamente, que foram parar nesses cárceres. E esses inocentes, no lado natural, tipifica os inocentes, os filhos de Deus,
que foram parar nesses cárceres do diabo, que são as religiões e são as igrejas. E aí Deus vai libertar os seus filhos desses cárceres, dessas igrejas, por meio de um profeta. Então, para concluir, o grande reino de Satanás na Terra são as religiões de todos os tipos que você vê. É o grande império. Sim. E hoje você vê na Terra alguns homens se passando por servos de Deus. Algumas mulheres, até mulheres, se passando por servas de Deus. E eles dizem: aqui está o reino de Deus, aqui está a obra de Deus, aqui está a casa de Deus, aqui está a vontade de Deus. Mas tudo isso, na verdade, é o grande reino de Satanás sobre a terra. Irmão Franco. Obrigado pelo esclarecimento. E temos aqui perguntas questões dos nossos internautas, mas acredito eu que durante a resposta do nosso convidado, o apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe, acabou, entretanto, respondendo essas questões que já estão na tela, como distinguir o reino de Satanás, o reino de Deus. Satanás assume o seu reino como sendo de Satanás. Satanás seduz com mentiras ou com verdade. Então, essas todas as questões do nosso internauta já aqui foram esclarecidas durante a explicação do nosso apóstolo, dizendo que Satanás tem se disfarçado nesses homens líderes religiosos, se chamando hoje Satanás de Jesus, de Deus, assim sucessivamente. Portanto, se você entrou há pouco tempo na nossa live, visite, partilhe esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares. Participe da nossa live com suas questões, suas opiniões e os seus comentários. E também você pode visitar o site www.filipecapu.org/pt ou então entrar no Play Store ou App Store e baixar gratuitamente o livro que contém as palavras de vida eterna na nossa geração, para que você possa tomar a sua própria decisão após o seu próprio análise sem influência de ninguém. Estamos hoje a falar do tema o reino de Satanás. Qual é o reino de Satanás? E estamos a receber, como vocês podem ver, o esclarecimento das nossas questões. Então, o maná fresco está sendo hoje servido com o nosso apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. A próxima questão que quero aqui apresentar ao nosso convidado, enquanto aguardamos as questões dos nossos internautas, é a seguinte. Visto que ninguém gosta, não é? Normalmente, teoricamente, assim podemos dizer que ninguém gosta de servir a Satanás. Como então foi possível Satanás estabelecer seu trono e o mundo não suspeitar ou perceber que as igrejas são o próprio trono ou o reino de Satanás? A bondade é sua. Ok, muito obrigado. Então, como eu disse, Satanás não vem no seu próprio nome. Ele não vem com seus próprios atributos, que é matar, roubar e destruir, que as pessoas não identifiquem facilmente. É dito que houve uma batalha no céu, e diz que Lúcifer e os seus anjos batalhavam, lutavam, e Miguel e os seus anjos também lutavam. Então veja que este Lúcifer, que hoje chamamos de Satanás, de diabo, né? Ele era um anjo de Deus no céu, assim como Miguel. E nós sabemos que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Quando você vê a figura de Miguel, a expressão de Miguel, ali é Jesus Cristo. Ele aparece em Josué, capítulo 6, como sendo o chefe dos exércitos de Jeová. Sim, então houve uma batalha lá. Quem batalhava no céu? Eram anjos. E você vê que Deus aparece no céu como anjo. E Deus aparece na terra para os homens como homem. E assim como é difícil para os homens identificar em um tempo o profeta de Deus, porque o profeta é um homem como eles, é assim também que lá muitos anjos tinham dificuldade de acreditar e confiar na infalibilidade de Deus, porque Deus também era um anjo como eles. Então você vê, lá eram todos anjos, e havia uma batalha lá. E aqui na terra somos todos homens. Como identificar os que são de Deus e os que são de Satanás? Então é aí onde entra a semente que está em você, a predestinação. Se você foi ordenado, elegido, antes da fundação do mundo,
Agora, Satanás consegue enganar de fato, como eu disse, ele vem com a Bíblia. Ele não vem com o livro de São Cipriano. Ele não vem com livros de bruxaria, de encantamentos tradicionais. Mas o diabo vem com uma Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E quem não daria importância para a Bíblia? Quem não daria crédito à Bíblia? Quem não se ajoelharia diante da Bíblia? Quem não confiaria cegamente na Bíblia? É aí aonde Satanás está. Satanás hoje usa a Bíblia para enganar as pessoas. Se você não concorda, eu pergunto, você que mora em Moçambique, o que Honório Cutani usa para enganar as pessoas e tirar o seu dinheiro? Não é a Bíblia? Ou será que Honório Cutani, ele usa o Alcorão? O Honório Cutani usa o livro de São Cipriano? Ele usa livro de encantamentos, de bruxarias tradicionais para seduzir as almas e assim arrancar o seu dinheiro? Não é, você sabe que um homem chamado Honório Cutani, um grande satanista de Moçambique, ele usa a Bíblia. É com a Bíblia que esse demônio encarnado, esse querubim encarnado chamado Honório Cutani, engana as pessoas. Com o nome Jesus, com expressões de Espírito Santo, com curas, com milagres, com profecias, com língua estranha. Sim, com muitos dons, não é? Assim como um verdadeiro profeta de Deus se comportaria, também os falsos profetas, os filhos do diabo na terra, também se comportam. Eu perguntaria, você que vive na Nigéria, que livro é que o TB Joshua usava para enganar as pessoas e arrancar o seu dinheiro para criar as suas rádios e televisões e construir as suas grandes catedrais? Não era com a Bíblia que ele fazia tudo isso? Não era citando versículos da Bíblia, profecias da Bíblia, revelações da Bíblia, que o TB Joshua seduziu, enganou e enviou milhares de almas para o inferno? Que agora mesmo ele, TB Joshua, está no inferno, respondendo por todas as almas que ele enviou para o inferno? Se eu perguntar o que o Ben-Hur usa para seduzir e enganar as pessoas, e até para seduzir as pessoas, para fazer as pessoas acreditar que o que ele faz é obra do Espírito Santo. Ele levanta a sua mão e as pessoas caem. Ele levanta o seu terno, o seu paletó e as pessoas caem. Ele faz isto e aquilo. E o que ele tem na sua mão? O que o Ben-Hur tem na sua mão? É a Bíblia. O que o grande satanista da América Latina, o Edir Macedo, tem na sua mão? A Bíblia. É com a Bíblia que o Edir Macedo faz você doar tudo o que você tem para ele, para a sua igreja. Você doa o seu carro, você doa a sua fazenda, você doa o seu apartamento, você doa o dinheiro que você tem, você doa tudo, até o seu tempo. E o Edir Macedo usa o quê? Ele usa a Bíblia. Ele pode pegar alguns textos da Bíblia onde fala de dízimos e ofertas. Ele pode pegar textos da Bíblia onde fala de Abraão e o seu filho Isaac. E Deus havia pedido o que Abraão tinha de mais valioso para ele. O que, Abraão, que você tem de mais valor? É o meu filho. Então, Abraão, pega o que você tem de mais valor e dê para mim. Não é isso que o Edir Macedo usa para seduzir as pessoas? Sim, é a Bíblia. Quem não está de acordo com isso? Então, eles usam a Bíblia. Agora, nós sabemos que o Honório Cutani, o TB Joshua, o Ben-Hur, Billy Graham, T.L. Osborne, Maurice Derulo, Kennedy Reagan, nós sabemos que Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, sim, Abílio Santana, Agenor Duque e todos os outros que trabalham como eles, ou têm o mesmo espírito como eles, são, na verdade, a encarnação de Satanás na Terra. Mas esse Satanás, que tinha outros nomes no tempo de Josué, tinha outros nomes no tempo de Jesus, lá eles eram chamados de fariseus, de saduceus, helenistas, herodianos, essênios. Tinha outros nomes no tempo de Moisés. Tinha outros nomes lá na África, quando os feiticeiros agitavam os seus feitiços. Mas hoje eles têm alguns outros nomes aqui. São chamados de Honório Cutani, de TB Joshua, Crisoclomo, David Wohl. São chamados de Edir Macedo. Veja que, por um lado, o reino de Satanás está nas igrejas. E, por um lado, é o próprio Satanás, ele mesmo nas igrejas. Mas os demônios agora estão em pele humana. Estão encarnados, né? Assim como um profeta é um anjo de Deus que estava nos céus e vem à terra e toma um corpo humano. São assim também que os anjos caídos que estavam no céu e lutavam contra Miguel, de acordo com a Bíblia, foram lançados à terra. Eles estão em corpos humanos agora com outros nomes, e você vai encontrar alguns, Edir Macedo. Então, quero concluir o que eu estou dizendo. É aí onde Satanás engana. Se alguém lhe disser para você, aqui está droga, e as drogas é de Deus, você vai acreditar? Você não vai acreditar, por si só, sem nenhuma revelação, sem nenhum profeta,
sem ajuda de ninguém. Você sabe que as drogas é uma coisa diabólica. Isso vai matar você. Se não matar cedo, vai matar você mais tarde. Se alguém chegar para você e disser, aqui está um pouco de fumo, de cigarro, mesmo que seja um bom cigarro, e disser, aqui está, é a vontade de Deus, isto é de Deus, você vai acreditar? Você não vai. A mais tola pessoa sobre a terra, ele sabe que isso não é de Deus, que isso vai matar ele. Se alguém chegar com bebida alcoólica e disser, aqui está uma bebida, isto é de Deus, você não vai acreditar. Se alguém te oferecer masturbação, se alguém te oferecer prostituição, adultério, se alguém te oferecer violência, assassinatos, não é? Se alguém te oferecer roubo, ou alguma coisa desse tipo, dessa natureza, e disser, isto é de Deus, você vai acreditar? Você não vai acreditar. O mais analfabeto, o mais ignorante homem da terra ou mulher da terra, não vai acreditar, porque ele sabe que estas coisas são do diabo. Sim, ele sabe disso. Agora veja, mas se ele chegar com a Bíblia e disser, aqui está a palavra de Deus, você vai acreditar, mesmo que seja uma falsa versão. Se ele chegar e te disser, vamos na minha igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nós pregamos a palavra de Deus, Jesus Cristo está lá, o Espírito Santo opera lá, você vai acreditar. Se ele chegar para dizer que a Igreja Católica prega a palavra de Deus, assim por diante, você vai acreditar. É aí onde o diabo engana você. E houve um profeta chamado Salomão que disse no seu tempo que havia muitos caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim desses caminhos é a morte. Sim, pode tratar-se de morte natural, mas também pode tratar-se principalmente de morte espiritual, porque agora já não é mais uma morte carnal como se havia em outros tempos, mas é uma morte espiritual, aonde antes Satanás, por meio dos impérios e das religiões lá, por meio do Império Romano e a Igreja Católica, matou, degolou literalmente muitas pessoas, mas desse lado aqui são as almas que estão mortas, são as almas que estão degoladas. Então você vê que há caminhos que para o homem parece bom. Drogas parece bom, bebida parece bom, cigarros, prostituição, roubo, violência, política, estas coisas parecem bom para você? Você sabe que não parece. O diabo não consegue te enganar com isso aí. Mas ele consegue, claro, te escravizar nisso aí. Mas ele não consegue te enganar para fazer você acreditar que isso é certo. Mas, por outro lado, você acredita que essas falsas versões de Bíblia está certo. Que esses livros de teólogos que falam de Deus, da palavra de Deus e dos profetas de Deus está certo. Você acredita que essas igrejas, milhares delas diferentes, está certo. Você acredita, já vi pessoas dizendo, irmão Eco Franco, que ele vai em qualquer igreja, não importa a placa, porque placa não salva, nome de igreja não salva, denominação não salva, e desde que se fale de Deus, ele vai. Neste caso, você deve ir na maçonaria, porque a maçonaria também fala de Deus, eles acreditam em Jesus Cristo. A maçonaria prega que Jesus Cristo era um maçom, e que Jesus Cristo alcançou o grau 33 da maçonaria. Eu pergunto, você vai também na maçonaria? Neste caso, também você deveria ir no Espiritismo ou na Rosa Cruz, porque lá também eles falam sobre Deus e assim por diante. Olha, você vê que você está no caminho da escuridão e você não percebe. Agora, concluindo, o diabo engana porque ele vem como se fosse Deus, para parecer Deus, com a palavra de Deus. Não era com a palavra de Deus que a serpente enganava Eva no Éden? Sim, era com a palavra de Deus. Não era com a palavra de Deus que Satanás tentava seduzir Jesus em Mateus capítulo 4? Sim, é com a palavra de Deus. Não era com a palavra de Deus que a Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas sobre a Terra? Ela também usava a palavra de Deus para justificar os seus crimes, a sua violência. E eles até poderiam dizer, esses hereges, quem os matar, não é um pecado, está fazendo um favor para Deus. Quando os profetas foram enviados para Israel, o que o povo de Israel usava para julgar, condenar os profetas? Era a Taná, eram os 39 livros dos profetas, não era outra coisa. E eles poderiam puxar os ouros dos profetas e dizer, o que você diz não está na Torá, não está na Taná. O que você diz não está aqui. O que você diz não é bíblico, você é um herege, você é um falso profeta, e a nossa lei, a lei de Moisés, diz que todo falso profeta deve ser apedrejado, e aqueles que matam um falso profeta está a fazer um serviço para Deus. Está vendo? Então você vê que o reino de Deus na terra é um profeta, e o reino de Satanás é as igrejas, as religiões, porque as religiões e as igrejas falam de Deus, é aí que o diabo consegue enganar. Irmão Franco.
Visite o site www.filipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixe gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe. Basta pesquisar profeta Caco Filipe ou simplesmente Caco Filipe ou o livro do profeta Caco Filipe para ter mais informações e tomar a sua própria decisão. Partilhe essa live aos seus conhecidos, amigos e familiares para que eles possam receber em primeira mão as boas novas que estão sendo servidas hoje com o nosso especial convidado desta live, o apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe, desde o Brasil ou a partir do Brasil, respondendo e esclarecendo as nossas questões. Estamos hoje a falar do reino de Satanás, vocês estão livres desse lado de apresentar as vossas questões. Portanto, nosso amado convidado, depois do esclarecimento todo aqui, dizendo que o reino de Satanás são as religiões e o reino de Deus é um profeta sobre a face da terra, profeta este que é enviado por Deus ele mesmo. A questão seguinte é esta. Tendo em conta que cada um, ou mesmo Satanás, nunca diz que eu sou Satanás, portanto Deus é aquele. Então, o que nos garante que hoje, na nossa geração, o reino de Satanás, tendo em conta que o apóstolo é discípulo de um profeta que é chamado Caco Filipe, o que nos garante que hoje o reino de Satanás são as igrejas e não o profeta Caco Filipe e a sua mensagem? Tenha bondade. Ok. Por um lado, o reino de Deus está em um único lugar, de uma única maneira, que é com o seu profeta. Então, o primeiro ponto é você saber quem é o profeta de Deus. Tem que identificar o seu chamado, a sua comissão e a sua mensagem. E você vê Noé sozinho no seu tempo. Você vê Moisés sozinho no seu tempo. Você vê Elias, você vê Samuel, você vê Daniel, você vê cada profeta sozinho no seu tempo. Então, mas o reino de Satanás está por todas as partes, que são as muitas religiões, porque Deus não está nas religiões. E Deus também não está nas igrejas. Então, esta é a diferença. Você deve identificar o profeta e todo o resto que está fora do profeta é o reino de Satanás sobre a terra. Eu poderia perguntar às pessoas que estão assistindo e cada um responda para si mesmo. Nos dias de Noé, aonde é que estava o reino de Deus? Será que você está em desacordo que não era Noé? Mas qual era a garantia, qual era a certeza, qual era a prova de que, de fato, Noé era a única verdade do seu tempo? Os filhos de Deus lá não conseguiam provar isto diante dos filhos do diabo. Os filhos do diabo puxavam as suas Bíblias para mostrar que o dilúvio não ia ser daquela forma. De fato, ia ter um dilúvio. Mas eles não precisavam de arca de Noé. Eles não precisavam de nenhum Noé. Mas eles precisavam apenas confiar em Deus e no livro lá de Enoque, assim por diante, porque assim como Deus arrebatou Enoque, poderia arrebatar eles. Eles iam ser raptados, arrebatados antes do dilúvio. Mas agora Deus falava uma outra coisa por meio do seu servo Moisés, o seu servo Noé. Será que nos dias de Moisés, além de Moisés, havia o reino de Deus onde? Será que o faraó, junto com os deuses do Egito, Janes e Jambres, também era o reino de Deus? Você sabe que não era. Nos dias de Jesus, no ano 33, qual era a certeza, qual era a prova, qual era a evidência de que Jesus era o verdadeiro reino de Deus na terra? Jesus deu as evidências, Jesus deu as provas. Sim, Jesus provou que ele era o Messias prometido, que havia sido falado pelos profetas, entre eles o profeta Isaías, o profeta Moisés, lá em Deuteronômio 18:18. E você vê que o Anás e Caifás ouviram Jesus, mas eles não reconheceram essas provas. E muitos fariseus e saduceus lá ouviram Jesus. Tudo o que Jesus dizia aos demais, também Jesus dizia a eles. E eles tiveram diante deles as provas, as evidências, assim por diante, mas eles não acreditaram. Então não é uma questão de prova, não é uma questão de evidência de que tal homem é o verdadeiro profeta. Sim, o profeta irá manifestar no seu tempo as obras que ele veio fazer, contido no seu ministério. E esse profeta é identificado pelas coisas que ele faz. Mas acontece que alguns irão olhar para tal profeta e dizer: este é verdadeiro profeta, este Jesus é verdadeiro, este Noé é verdadeiro, este Moisés, este Elias é verdadeiro, enquanto os católicos, protestantes, os evangélicos, branamistas de cada geração sempre apontaram os verdadeiros profetas de Deus como falsos profetas. E, por outro lado, eu gostaria aqui também de citar Apocalipse 2, versículo 13,
que é dito que eu sei as tuas obras, tratando-se da era da igreja de Pérgamo, e diz, eu sei as tuas obras, lá onde moras, lá é o trono de Satanás. Lá na igreja que você frequenta, né? A igreja que você pertence, a igreja que você é membro, a igreja para a qual você trabalha, a igreja para a qual você se sacrifica, dá os seus dízimos, dá as suas ofertas, onde você prega, onde você evangeliza, lá onde você mora. Apocalipse 2, versículo 13. Lá está o trono de Satanás. É lá que está o trono de Satanás. Você vê? Você pode conferir na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Mas não trata só do tempo de Pérgamo. Lá o reino de Satanás eram as igrejas, eram as religiões. E aqui do mesmo modo. Eu quero dizer aqui uma outra coisa, irmão Eco Franco, que o trono de Satanás também, por outro lado, são as nações da terra. Cada nação da terra é o reino de Satanás, é o trono de Satanás. E é por meio das nações da terra que Satanás ele influencia os homens a pecar. Ele libera o pecado, ele libera a prostituição. É através das nações, dos presidentes, assim por diante, que Satanás legaliza o pecado. Sim, legaliza a prostituição, legaliza o aborto. E é por meio das nações que Satanás também legaliza a homossexualidade, o lesbianismo e todas essas coisas. E dentre todas as nações que são o trono de Satanás na terra, aonde Satanás governa, né, onde Satanás reina, também há o grande Estados Unidos. E os Estados Unidos é a nação aonde está o grande império de Satanás, o grande império que vem após o Império Romano. E é por meio deste Império Romano que Satanás coloca embargos, sanções sobre algumas nações que não trabalham com o mesmo espírito dos Estados Unidos. E essas nações não podem comprar e nem vender para ninguém, a não ser que estejam de acordo com o mesmo propósito, com o mesmo espírito dos Estados Unidos. Então, eu penso que vocês entendem o que eu estou dizendo. Por um lado, o reino de Satanás está de tudo que é pecado, droga, bebida, prostituição, adultério e assim por diante. Mas o grande reino de Satanás é as religiões e as igrejas, mas também Satanás tem o seu trono, o seu reino dentre as nações da terra, entre essas nações, os Estados Unidos da América, que aparece em Apocalipse 13, como aquele que tem a aparência de um cordeiro. Sim, uma grande besta, um grande poder. E ele é o grande dragão. Sim, o grande dragão vermelho. E esses Estados Unidos que tem uma aparência de cordeiro, mas quando fala é um dragão. E é por esse poder que tem sobre os Estados Unidos que ele faz essas coisas que eu disse, sobre embargos e sanções. É com esse poder que ele joga bombas atômicas sobre pessoas inocentes. Então, por outro lado também, Satanás tem os seus reinos, né? Os seus tronos em todos os lugares, enquanto que os filhos de Deus estão escondidos, estão tranquilos, estão descansados dentro do reino de Deus, que é um profeta vivo sobre a terra. Mas eu tenho aqui, irmão Eco Franco, uma referência do livro do profeta Caco Filipe, me permita dizer, vou voltar a palavra para o irmão, está no capítulo 70, no versículo 47. Você pode ler todo o capítulo 70 em casa. O profeta de Deus, Caco Filipe diz, para William Branham, o Espírito Santo que agia nas igrejas evangélicas era o Espírito Santo. E William Branham dizia, não tenho nada contra eles são homens de Deus, mas sou contra a organização, sou contra o sistema, mas o sistema foram eles, Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne e todos os líderes religiosos, eles são o sistema religioso do seu tempo. O sistema é o cristianismo inteiro e o sistema é a organização de Satanás. Todo o sistema religioso, tudo aquilo que está fora de um profeta mensageiro vivo, torna-se o reino de Satanás. Mesmo as boas pessoas, eu sei, nas igrejas há pessoas boas, assim como nas igrejas também há pastores que são boas pessoas, sim, pessoas honestas, pessoas que são direitas e assim por diante, mas mesmo as boas pessoas com as suas boas obras, desde o momento em que você não está com o profeta vivo do seu tempo, automaticamente você está dentro do reino de Satanás e trabalhando para Satanás sem saber. Mesmo que você diga, eu não vou a nenhuma igreja, eu sou um desigrejado, eu não tenho uma igreja para ir. Sim, você está a trabalhar no reino de Satanás.
Mesmo que você diga, eu sou um ateu, não acredito em Deus, não acredito nisso ou naquilo, está bem. Mas também você é um pássaro livre. Se você é um pássaro livre, Apocalipse diz que os servos e os pássaros estavam voando para a batalha do Armagedon. E quem são aqueles, os integrantes, os soldados da batalha do Armagedon? São todos soldados de Satanás para lutar contra Deus. E você vê que esses soldados são todas as pessoas das religiões, das igrejas, entre eles os ateus, assim por diante, que não seguem o profeta vivo do seu tempo. E o cristianismo, ou seja, as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e todo o resto, é o reino de Satanás na terra. E um homem de Deus não respeitará profundamente estas práticas e essas crenças, porque estas são práticas satânicas e a saída é o inferno. E é por isso que Deus havia planejado o ministério sob a tenda, tratando-se do tempo de William Branham, quando William Branham falou sobre o ministério sob a tenda, né, que hoje é a mensagem do profeta Cacofri. Então, concluindo, há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim desses caminhos é a morte, é a perdição e é o inferno. Irmão Franco. Obrigado pelo esclarecimento, nosso amado e convidado desta noite. Estamos hoje a falar do reino de Satanás. Qual é o reino de Satanás e como distingui-lo? Portanto, visto que quase uma boa parte ou grande parte da humanidade está hoje servindo o diabo, Satanás, neste caso, está no reino de Satanás, está no trono de Satanás, está a cumprir sem saber e talvez sem querer o plano de Satanás, que disse ele mesmo que irá estabelecer o trono de Satanás. O que deve fazer a humanidade para que não sirva ou não faça parte do plano de Satanás de ser adorado, porque ele disse que será como o Altíssimo, estabelecerá um trono, não é, um reino, e será como o Altíssimo, sendo assim adorado. E hoje as pessoas não conseguem perceber que quando estão nas religiões adorando Satanás, ou então adorando em nome de Deus, estão a adorar o próprio Satanás. No entanto, o que deve fazer, o que devemos fazer nós e todos aqueles que estão nas religiões, pertencem às religiões, estão a seguir religioso e líder religioso, servindo assim o Satanás no trono de Satanás. Qual é a solução para não fazermos parte do reino de Satanás? A bondade disso. A única forma, a única maneira para você, consciente ou inconsciente, não fazer parte do reino de Satanás é achar, acreditar e seguir o profeta vivo do seu tempo. Não é você crer na Bíblia. Você diz, eu creio na Bíblia, então não faço parte do reino de Satanás. Eu creio em Jesus, então não trabalho no reino de Satanás. Sim, eu creio nisso ou naquilo. Não é isso. Mas se eu te perguntar, no ano 33, o que os fariseus acreditavam? Eles acreditavam em tudo o que você acredita hoje. E muito mais. Tem coisas que eles acreditavam lá que você não acredita aqui. Por exemplo, eles acreditavam em um único Deus. Mas aqui você acredita em uma santíssima trindade de pessoas diferentes. Ele acreditava em coisas que você hoje não acredita. Agora você vê, os fariseus lá, os saduceus, os helenistas, herodianos e essênios, o que eles pregavam? Eles pregavam a Tanakh. Eles pregavam os rolos dos profetas. E eles falavam que Jeová era o seu Deus. Quem era o Deus dos judeus? Era Jeová. Eles iam nas suas sinagogas e no templo para dizer o quê? Que Satanás era o seu Deus? Não, senhor. Eles iam lá para dizer que Baal era o seu Deus? Não, senhor. Eles iam lá para dizer que Buto, Amon-Ra, Dramelec, Sucot, Beneton era o seu Deus? Não, senhor. Mas eles iam lá para dizer diante de todos, confessando a sua fé em Jeová, o Deus dos profetas. Eles iam lá para confessar que acreditavam nos profetas e eles pregavam a Bíblia para as pessoas. Mas, quando Jesus se levanta, Jesus disse que eles eram serpentes na relva. Quando João Batista se levanta, João Batista diz que eles eram árvores infrutíferas e que se eles não produzissem frutos dignos de arrependimento, seriam todos cortados e lançados no fogo. João Batista disse que os fariseus e saduceus, helenistas, herodianos e essênios, eles eram raça de víboras, raça de cobras. Sim, algumas espécies de cobras lá, se passando por servos de Deus.
Jesus disse que eles faziam a obra do pai deles, o diabo, porque fazer a obra de Deus, de acordo com Jesus, era primeiramente receber aquele que Deus envia. João 13:20. Melhor, João 6, versículo 28, versículo 29. Fazer a obra para Deus é receber, reconhecer aquele que Deus enviou. E João 13:20, para alguém receber Jesus Cristo, precisa primeiramente receber aquele que ele envia. E Jesus disse que eles eram sepulcros branqueados, por fora brancos e bonitos, com aparência de santidade, mas por dentro estavam cheios de coisas podres, cheios de podridão. Não é o que o Honório Cutani é? Por fora, uma aparência de santidade, aparência de homem de Deus. T.B. Joshua, uma aparência de homem de Deus. Chris O'Clone, David Wohl, aparências de homem de Deus, aparência de santidade. Sim, é o que essas igrejas são. Tem uma aparência de santidade, tem um nome bonito, tem uma placa bonita, tem uma cor, a pintura bonita, tem ar-condicionado, tem tapete vermelho, tem o púlpito todo vermelho. Sim, tem muitas coisas lá, mas é aparência. São tudo sepulcros, dentro está cheio de podridão, cheio de veneno, de teologia, e todas estas coisas levará você para o inferno. Mesmo que você diga, eu sou uma boa pessoa, eu não duvido que você é uma boa pessoa. Mesmo que você diga, nunca matei, nunca roubei, eu nunca furtei alguém, nunca usei droga, nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, eu estou de acordo, eu não vou questionar você, eu não vou debater com você. Mas desde o momento em que você não acredita e segue o profeta vivo do seu tempo, você está fora do reino de Deus e você está dentro do reino de Satanás. Sim, você vê tudo isso no tempo de Jesus. Se uma pessoa dissesse, eu creio em Jeová, eu creio nos profetas, sim, eu creio em toda a lei de Moisés, eu a pratico como o jovem rico, Senhor, todos esses mandamentos que tu está me dizendo, eu acredito neles, eu tenho cumprido eles desde a minha mocidade. Será que você cumpre todas as leis de Deus? Você é adventista? Você é testemunho de Jeová? Você é assembleano? Você não cumpre. Mas aquele jovem rico que estava diante de Jesus, disse diante de Jesus, mestre, todos esses mandamentos eu guardo, eu os cumpro, eu os observo desde muito cedo. Jesus não questionou com ele, mas Jesus disse, está bem, eu estou de acordo, mas neste caso você volta, vende o que você tem e vem seguir-me para você ser perfeito. Seguir Jesus para ter a vida eterna. Era acreditar e seguir Jesus para ser salvo. Está vendo como que a salvação não é seguir Bíblia, não é seguir rolo dos profetas? Então eu vou voltar aqui. E você vê que os fariseus eram bons. Os saduceus eram bons. Eles cumpriam a lei de Moisés. Eles casavam as pessoas novas. Eles sepultavam os idosos. Eles faziam as cerimônias de casamento. Eles aconselhavam as pessoas. Sim, ele ajudava os pobres, assim por diante. Mas todos eles pertenciam ao reino de Deus ou ao reino de Satanás? Você sabe, era o reino de Satanás, porque o reino de Jesus, o reino de Deus era Jesus. Era o que Jesus estava fazendo. Mesmo aquelas boas pessoas do tempo de Jesus, que não seguiam Jesus, não acreditavam em Jesus, mesmo sendo boas pessoas, pertenciam ao reino de Satanás. Então, irmão Eco Franco, para uma pessoa não estar no reino de Satanás e não ser um servo, uma serva de Satanás sobre a terra, ele precisa seguir o profeta vivo do seu tempo. É a única maneira, é o único meio. Não existe outra maneira para ele escapar disso. Irmão Franco. Obrigado pelo esclarecimento, nosso amado convidado desta live, que é o apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Visitem o nosso o site www.filipecacu.org/pt ou simplesmente entrar no Play Store ou App Store e baixem gratuitamente o livro do profeta Caco Filipe, livro este que contém as palavras que Deus confiou e deu ao profeta Caco Filipe para a vossa salvação. A palavra é esta que está a salvar e a libertar a toda a humanidade nesta geração. Estamos hoje a falar do tema interessante, tema este que carece da vossa participação e da vossa atenção para poder então saborearem das boas novas preparadas e servidas hoje na nossa live com o apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Foi Deus ele mesmo que preparou para a nossa geração. Então, estamos no finzinho da nossa sintonia de hoje a falar do tema este e importante, não é, na esperança de que desse lado a vossa atenção está, neste caso,
ligada ou então pertinente, nesse caso, para que possam perceberem com atenção para não serem enganados, não é, nessas religiões, não serem enganados na vida. Vocês sabem que as escrituras dizem que muitos falsos profetas virão e surgirão, e em cada geração esses profetas têm surgido. Portanto, é necessário que haja atenção de toda a humanidade para que não sejam enganados e recebam somente aquilo que vem de Deus por meio, no entanto, do profeta que Deus ele mesmo envia numa geração. E estamos, como eu disse, no finzinho da nossa sintonia, e os nossos internautas estão apresentando as suas questões, e, no entanto, algumas dessas questões, durante a explicação do nosso convidado, já estão sendo esclarecidas, por isso aqui não via muita necessidade de repeti-la, apresentar as questões ao nosso convidado de hoje, porque já foram esclarecidas, estão sendo esclarecidas. Mas há uma que havia escapado, que uma nossa internauta apresentou, perguntando que, deixa ver, tem uma aqui que diz, esta aqui diz que o Papa de Roma e o Vaticano é o trono de Satanás ou de Deus? Enquanto prepara para responder esta, peço para que responda junto com esta. Diz aqui: quem são os que herdarão o reino de Deus? Quem são os que herdarão o reino de Deus? A primeira questão é: o Papa de Roma e o Vaticano é o reino de Satanás ou de Deus? E a seguir é esta: quem são os que herdarão o reino de Deus? A bondade é sua. Ok, muito obrigado. Sim, o Papa de Roma e o Vaticano de fato, o grande reino de Satanás sobre a Terra. Mas, por outro lado, todos os impérios de igreja também são o trono de Satanás sobre a Terra. Eu tenho aqui uma referência, Cacô 76, versículo 12, o profeta diz: e hoje, olhe para todo este paganismo sobre a face da Terra. O próprio Satanás está assentado no cristianismo. Satanás fez do cristianismo seu reino na Terra. Está vendo? Cristianismo. Não está falando aqui de islamismo, de budismo, espiritismo. Satanás fez do cristianismo seu reino na Terra. O seu espírito atua nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas, e pessoas chamam isto de Espírito Santo. Demônios disfarçados de Espírito Santo. As mulheres em menstruação, com fraldas sobre elas, estão impondo as mãos aos homens para orar para eles, né? Estão pregando nas igrejas, quando isto é uma abominação, uma mulher ser uma pregadora na igreja. O que é isso? Tudo isto que você vê é o reino de Satanás na Terra. E o cristianismo é o reino de Satanás. Mas como em todos os tempos, por causa dos escolhidos, Deus sempre envia um profeta vivo na Terra. E este profeta virá de um lugar para combater este reino de Satanás. Então é por isso que as religiões matam os profetas, que os profetas vêm combater o reino de Satanás, que eles chamam de reino de Deus. Por outro lado, aqui, o versículo que nós lemos é em Isaías 14, versículo 13 e 14. Peço que o irmão Franco tenha um pouco de paciência comigo, irmão Franco. É dito que ele colocaria o seu trono acima das estrelas de Deus. Não tem problema, fica à vontade. Satanás colocaria o seu trono acima das estrelas de Deus, não é? E as estrelas de Deus, nós sabemos que, por um lado, são anjos celestiais que trazem o evangelho eterno para a terra, e as estrelas de Deus, no plano humano, no plano terrestre, são os profetas. E hoje, homens podem ser mais famosos que o profeta, ser mais eloquentes que o profeta, as suas igrejas ser maiores, grandes catedrais e milhões de pessoas o seguindo. Sim, Satanás colocou o seu trono acima das estrelas de Deus, mas é o profeta que você tem que seguir. É a estrela polar que você tem que estar girando em torno dela para ser salvo. Não é a estrela mais brilhante do universo, mas é a estrela polar. Por outro lado, diz que o reino de Satanás seria colocado sobre o monte da congregação. Isso está em junção, em concordância com o que nós lemos aqui em Apocalipse 2:13, né? Que diz: aonde você vive, as igrejas, lá é o trono de Satanás. Satanás está com o seu trono nas igrejas, está com o seu trono
de todo tipo de pecado, escravidão carnal. O seu trono está nas nações, o seu trono está no Vaticano, né, como a pergunta aí com o Papa de Roma, e assim por diante. E diz que ele seria como o Supremo, seria como Deus. Tudo que Deus faz, o diabo faz igualmente nas igrejas. Tudo que Moisés fazia lá, ou Janes Jambres queria imitar. Tem uma outra referência aqui, vou voltar a palavra para o irmão Franco, para responder a outra questão. É o capítulo 82, versículo 5. Satanás preparou os seus filhos na terra. Ah, então Satanás tem os seus filhos na terra. Você fica dizendo, sou filho de Deus, está bem. Não vamos discordar disso, não vamos debater em torno disso. Eu não estou em desacordo com você, mas o que faz a diferença entre ser o filho de Deus e filho do diabo, o que é? É seguir o profeta. Quem seguia Jesus era filho de Deus, e quem não seguia era o quê? Quem seguia Moisés era os filhos de Deus, e quem não seguia era o quê? Quem seguia Paulo era os filhos de Deus, e quem não seguia Paulo entre as nações era o quê? Quem seguia Lutero era os filhos de Deus, e quem não seguia Lutero era o quê? Você vê? A diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo são aqueles que seguem o profeta e aqueles que não seguem. Aí que está a diferença. Satanás preparou seus filhos na terra. Edir Macedo, Valdemiro, Malafaia, são os filhos do diabo preparados na terra, que se estabelece eles mesmos apóstolos, profetas, evangelistas, doutores para corromper os caminhos da verdade. A verdade é um profeta. E está escrito que se os tempos não fossem encurtados, abreviados, se Deus demorasse muito em enviar um profeta para o nosso tempo, se Deus demorasse, se Deus não tivesse encurtado o tempo, todos nós iríamos à perdição, porque não teríamos um profeta para nos conduzir à vida eterna. E se os tempos não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. E observe na terra apenas os católicos, protestantes, evangélicos, pranamistas. O que é isso? Isso é o reino de Satanás na terra. Você vê, irmão Eco Franco, evangélico dizendo que a Igreja Católica é a grande prostituta, a Igreja Católica é a grande Babilônia, a Igreja Católica é isso e aquilo, a Igreja Católica é do diabo Satanás porque matou 68 milhões de cristãos. Mas ele não sabe que a sua igreja adventista também que a sua igreja é testemunha de Jeová, a sua igreja mórmon, a sua igreja quadrangular, a sua igreja batista, presbiteriana, luterana, nazarena, sim, a sua igreja evangélica de todos os tipos, também é o reino de Satanás. Ele não sabe disso, mas nós estamos aqui para avisar você. Sim, eles são os filhos do diabo e eles corromperam todos os caminhos da verdade. Mas é necessário que cada vez Deus suscite um profeta de qualquer parte para trazer a luz sobre a terra. Quero deixar um outro ponto que, quando um profeta está na terra, então ali é o reino de Deus, é as obras de Deus, é a vontade de Deus, é o governo de Deus. Tudo que é Deus está em torno desse profeta. Agora, quando esse profeta deixa a terra, então o diabo vem. E o diabo se apodera daquilo, o diabo se apossa daquilo e faz daquilo o seu reino. Quando Moisés está dizendo, os filhos do diabo fizeram da mensagem de Moisés o reino de Satanás na terra, e Satanás agora reinava. E quando Jesus chegou, alguns chamavam-se fariseus, saduceus, eremistas, herodianos e essênios. Olha, o diabo estava com o seu trono naquilo que um dia foi o trono de Deus. E houve um tempo quando Jesus estava na terra, e Jesus e os seus eram o reino de Deus, era a obra de Deus, era a vontade perfeita de Deus, era o caminho, a verdade e a vida. Mas, logo que Jesus deixa a terra, logo que os apóstolos de Jesus deixam a terra, o diabo fez da mensagem de Jesus, dos 4 evangelhos e assim por diante, o seu grande reino, terminando no ano 325, ou começando, por assim dizer, no ano 325, com a Igreja Católica Apostólica Romana por Constantino. O grande reino de Satanás foi estabelecido justamente em cima daquilo onde um dia era Deus ele mesmo quem estava a governar. Um dia onde era o trono de Deus, tornou-se o trono de Satanás. Um dia a mensagem de Lutero, as suas 95 teses, que era o trono de Deus na terra, que era o reino de Deus na terra, tornou-se em o trono de Satanás. Satanás colocou o seu trono lá nas teses de Lutero. E hoje você vê luterano tal, igreja luterana tal e tal. O que é isso? É o reino das trevas sobre a terra. Um dia, o reino de Deus estava lá na mensagem de John Wesley. John Wesley e os seus discípulos eram o reino de Deus. Mas veja que hoje, metodista, igreja metodista tal, igreja wesleyana tal, você vê? Um dia onde era o reino de Deus, passou a ser o reino de Satanás. Assim como
Um dia, quando um grupo de leões abater uma grande presa para comer carne fresca, depois de um tempo aquilo está apodrecido. Os leões têm que abandonar aquilo. Eles vão atrás de outra carne fresca. Então vêm os carniceiros, os cães, as hienas, os corvos, para se apoderar daquilo. E um dia onde os leões comeram, agora são os cães que comem. Um dia onde as águias comeram, agora são os corvos que comem. Você vê? Um dia onde os peixes nadaram, agora são os sapos e os caranguejos que festejam. Eu penso que você está entendendo. No capítulo 6, no versículo 25, está escrito: dá a César o que é de César. Capítulo 6 do livro do profeta Cacô Filipe, que o irmão Franco está orientando as pessoas a baixar. Está escrito: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E todavia César ele mesmo veio sentar nas igrejas como Deus, em casaco de ovelha, fazendo uso de Cristo em vez de servir-lhe. César não procura mais cortar cabeças como no Império Romano no passado, mas ele corta um garganta das almas e roubam em nome de Jesus Cristo. Política e igreja. Está tudo junto. Você pode ler a mensagem A Igreja e o Estado, no livro do profeta Cacô Filipe, para você entender melhor isso. Já no versículo 6 no versículo 26 do mesmo capítulo diz: e eles se tornaram deuses. Eles estão sentados em tronos proclamando as suas próprias cabeças de clérigos. Quem são esses cabeças do clérigo que se comporta como os deuses? Eu estou dizendo tudo isso, irmão Eco, para responder a questão sobre o Papa, porque o Papa por um tempo foi um anticristo, mas foi dito nas Escrituras que agora já há muitos anticristos, muitos líderes de igrejas, muitos líderes de religiões também eram o anticristo. Você vê? Então veja, eles se tornam deuses. O Papa está lá como um deus. Mas, por outro lado, o Honório Cutani é o quê? Em Moçambique. As pessoas o ver como um deus. E o T.B. Joshua, e o Chris O'Clone, e o Benehir, e o T.L. Osborne, e o Maurice Cerullo, e o Kennedy Reagan, e o Edir Macedo, e todos esses homens, o que eles são nas suas igrejas? O que eles são nos seus impérios? Eles são reis, eles são imperadores, e eles são deuses. Você vê que lá no passado, o rei, o imperador, ele era, por assim dizer, para o povo uma divindade. Ele era para o povo um deus. Era assim que o povo via os faraós. Era assim que o povo via os imperadores. Até hoje, se você começar a olhar para alguns impérios que existem sobre a Terra, como na Coreia do Norte, o povo tem lá o seu líder como um deus. E ele é venerado como Deus, é visto como o supremo da nação. Está vendo? É desta forma que os líderes religiosos se comportam nas suas igrejas, como um presidente, como um rei, como um imperador. Eles estão sentados em tronos, proclamando as suas próprias cabeças de clérigos. São os reis sem coroa. A Bíblia não fala dos reis sem coroa? Sim, são os pastores de igreja, são os presidentes de igreja, são os reis sem coroas de quem fala a Bíblia. Em outras palavras, cabeça o presidente da igreja, cabeça do clérigo católico, o Papa de Roma. Então, o Papa de Roma, o Vaticano, lá está o grande reino de Satanás sobre a terra. E é a partir de lá que Satanás sujou toda a terra com a sua prostituição. Está certo? Mas também as outras igrejas também e também está o trono de Satanás. Cabeça do clérigo protestante, cabeça do clérigo de uma tal igreja evangélica, cabeça do clérigo de uma tal congregação branamista, incluindo o Islão e o judaísmo, cabeça do clérigo de uma tal missão ou ministério. Uma igreja é um clérigo, o povo. Igreja é o povo. Um povo, um ajuntamento de pessoas religiosas é um clérigo, ou seja, é o povo, não é? Uma igreja é um clérigo e qualquer líder religioso é a cabeça do clérigo. O Papa, ele não é a cabeça do cristianismo. O Papa é o cabeça dos católicos. Qual é o protestante que ouve o Papa? Aceita os conselhos do Papa? Ouve lá o que o Papa diz? Nenhum. Qual é o evangélico branamista que escuta o Papa? Nenhum. Qual é o membro de uma igreja revelada ou restaurada que escuta o Papa? Nenhum deles. Então, o Papa é apenas o cabeça do clérigo católico. Os católicos têm por cabeça o Papa de Roma. Mas você vê que existem outros clérigos, outras igrejas, e sobre cada uma delas há a sua cabeça, que é o cabeça do clérigo ou o presidente dessa igreja. E fora do profeta mensageiro vivo, que é a boca de Deus, todos os outros são demônios, e eles são cabeças do clérigo. Você vê? No versículo 27, o que significa em latim cabeça do clérigo? Dux clarivis.
que dá 666. Para mim, mais adiante, irmão Franco, quero pegar aqui o versículo 29. Consideremos agora Dux Clarivis, é o profeta de Deus, Cacô Filipe, dizendo: aquele que tem um entendimento que calcule o número do seu nome. Eu escrevo isso no quadro. Em números romanos, ou seja, em algarismo romano, nós temos o D, que é igual a 500, nós temos o X, que é igual a 10, nós temos o C, que é igual a 100, nós temos o L, que é igual a 50, e o I, que é igual a 1. O V, que é igual a 5. Assim, se você somar tudo isso, Dux Clarivis é 666. Então, o Papa de Roma é o Dux Clarivis, cabeça do clérigo católico. Você soma isso em algarismo romano, dá 666. Mas qualquer Dux Clarivis, Edir Macedo, Valdemiro, Honório Cutani, T.B. Jossa, também é um cabeça do clérigo e é um 666. Antes, quando eu era um evangélico, um branamista, eu ouvia dizer que o Papa de Roma era o 666, porque você pode pegar a escrita que está na coroa do Papa, pensa o que está escrito, pensa o que é Vicarivis Filidei, Vicarivis Filidei, e isso em algarismo romano também dá 666. Mas você vê que agora a revelação progride e mostra que todo presidente de igreja, ele é um rei sem coroa, ele é um imperador, sim, e ele é um cabeça do clérigo e ele é um demônio. Irmão Franco, a segunda questão. Obrigado pelo esclarecimento. Estamos hoje a falar do tema interessante, o reino de Satanás. Qual é o reino de Satanás? Qual é o trono que Satanás prometeu estabelecer para que ele fosse igual a Deus Altíssimo, para ser adorado? E a humanidade está a cumprir a missão de Satanás sem querer ou sem saber que estão mesmo a cumprir o reino de Satanás, porque foi Satanás que estabeleceu tudo isso. Estamos a receber aqui a explicação do esclarecimento das nossas questões. Desse lado, se você tem as suas questões, a sua questão, nesse caso, concernente ao nosso tema, é livre de apresentar para que receba o esclarecimento, para que não diga naquele dia que não sabia que as igrejas eram do diabo, não sabia que Deus havia enviado o profeta Cacô Filipe, não sabia que, pertencendo a uma religião, estava a cumprir a missão de Satanás, não é? Entretanto, enquanto tiver vida, aqui está a oportunidade para, então, retificar os erros, não adorar e não servir ao diabo Satanás nas religiões em nome de Deus, visto que Satanás tem se disfarçado em toda a terra, fundando religiões, igrejas, misturando-se com os filhos do diabo Satanás. A questão seguinte é, visto que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, não é? Pela humanidade ou para a humanidade, não é? No entanto, morreu lá para os filhos de Deus. E o apóstolo estava aqui a explicar, dizendo que existe filhos do diabo Satanás e existe filhos de Deus, enquanto que lá, neste caso, o Senhor Jesus Cristo está escrito, não é? Temos recebido a explicação de que Deus morreu pela humanidade, morreu pelos pecados de todos, não é? No entanto, como se explica que alguns são filhos de Deus e outros filhos do diabo, Satanás, enquanto que Jesus Cristo morreu por todos? Afinal de contas, o sangue de Jesus Cristo escolheu morrer, serve para certas pessoas e para as outras não. A bondade é sua. Ok, muito obrigado. Primeiro que Jesus Cristo não morreu por todas as pessoas, mas ele morreu por todos os seus filhos. Porque para você ser salvo, você tem que ter acesso ao sangue de Jesus Cristo. E é um profeta quem leva você até o sangue de Jesus Cristo. Jesus disse em João 13:20, aquele que recebe que eu envio, a mim me recebe. Para você receber o sacrifício de Jesus Cristo, para você ser perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, você não consegue chegar lá sozinho. Não vem com essa história de que o véu do templo se rasgou, agora você vai fazer tudo sozinho. Havia um segundo véu,
que estava lá no Santo dos Santos, que protegia a Arca da Aliança, o propiciatório, a bacia de ouro, o maná que não perecia e assim por diante. Esse segundo véu não se rasgou. E Paulo fala sobre ele, penso que em Hebreus capítulo 9. Havia um segundo véu. Não fica dando ouvido a tudo que você ouve nessas igrejas evangélicas que diz, não, o véu se rasgou, você não precisa de profeta, você não precisa de nada disso, você só precisa de Jesus. Você vai parar o inferno. Então, é um profeta quem leva você até o sacrifício de Jesus Cristo. Cornélio, sendo um bom homem, fazia boas obras, mas Cornélio não poderia chegar no sacrifício de Jesus sozinho. E veja que Cornélio estava muito próximo do sacrifício de Jesus, muito perto mesmo. Você está a 2000 anos do sacrifício de Jesus, mas poucos anos depois, Cornélio precisou de Pedro para que Pedro o conduzisse ao sacrifício de Jesus, para que os seus pecados fossem apagados, fossem perdoados, para que ele tivesse, de fato, a salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo não morreu por católico. Jesus Cristo não morreu para você ser católico. Jesus Cristo não morreu para você ser evangélico, para você ser budista, maçom, espírita. Jesus Cristo não morreu para que você fosse membro de uma religião, mas Jesus Cristo morreu para que você o servisse por meio de um profeta vivo na terra. Agora, ser filho de Deus e ser filho do diabo não é uma questão de querer, não é uma questão de correr atrás. Agora vou me esforçar e vou correr atrás para mim ser um filho de Deus. Não é assim. Assim como um corvo não pode transformar-se em águia, um sapo e um caranguejo nunca tornará-se um peixe. É assim também que um filho de Deus não pode tornar-se um filho do diabo, e um filho do diabo não pode tornar-se em um filho de Deus. As evidências de que você é um filho de Deus é que você escuta Deus quando ele fala no seu tempo por meio de um profeta. E a evidência de que você é um filho do diabo é que você rejeita o profeta para seguir livros, seguir líderes religiosos, seguir religiões e servir as igrejas. Irmão Franco. Obrigado pelo esclarecimento. Como eu dizia, estamos no finzinho da nossa sintonia. Obrigado a todos os que estiveram presentes nesta live, que participaram da nossa live. Obrigado e Deus abençoe todos aqueles que partilharam esta live aos seus conhecidos, amigos e familiares. Deus abençoe também todos os que buscam a verdade, todos aqueles que querem a salvação. E a salvação é somente por meio de Deus quando ele envia um profeta sobre a face da terra. E este profeta, o nosso apóstolo, discípulo, o apóstolo, nesse caso, o nosso convidado de hoje, explicou que esse profeta hoje é o profeta Cabo Filipe. No entanto, quais são as últimas palavras, as últimas considerações concernente ao nosso tema de hoje, para que no final possa despedir-se de todos os que estão em sintonia conosco, todos aqueles que nos acompanharam, todos aqueles que participaram, apresentando as suas opiniões, questões e os seus comentários. As suas últimas palavras e as suas últimas considerações concernente ao nosso tema de hoje. A bondade é sua. Muito obrigado, irmão Franco. Então, eu gostaria de dizer a você que você não quer ser um servo de Satanás, você não quer estar no reino de Satanás, você deve abandonar as religiões e as igrejas para servir Deus no seu reino por meio de um profeta vivo. Esta é a única via, é a única maneira, é o único lugar que há vida eterna hoje, é na mensagem do profeta Cabo Filipe. Também gostaria de dizer que se você não quer ser um inimigo de Deus, então você deve acreditar no profeta que Deus te enviou. Porque os inimigos de Deus hoje já não é mais as igrejas dos fariseus, as sinagogas dos fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios. Sim, não existe mais o grupo lá dos Janes e Jambes. Os inimigos de Deus já não é mais o faraó, o Janes e Jambes, o Datão, Coré e o Abirão, já não são mais os Balaões, não é? Mas os inimigos de Deus são todas as igrejas e as religiões que estão sobre a terra. Os inimigos de Deus já não são mais o comunismo, o fascismo, o nazismo, mas os inimigos de Deus são todas as igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Os inimigos de Deus já não é mais Adolf Hitler, Mussolini, Stalin, mas são todos os líderes, os presidentes de igreja, que são os Honório Cutâneo, os Tebet José, de Macedo, Valdemiro, e assim por diante. Todos esses
são os inimigos de Deus. E todos aqueles que seguem estes homens, ou trabalham no mesmo espírito como eles, ou são membros de igreja, você se torna um inimigo de Deus. No mais, o meu muito obrigado. E desejo a você que, se de fato você é um homem sincero, uma mulher sincera, uma boa pessoa, e você ama a Deus e está em busca de salvação, que você possa baixar o aplicativo Profeta Caco Filipe Oficial, nas suas duas versões, versão clássica e a versão oficial. Você baixa no seu telefone, smartphone ou iPhone pelo Play Store ou pelo App Store, e você pode ler na sua língua, você pode ouvir os áudios na sua língua, você pode assistir às entrevistas, você pode ver a biografia do profeta, porque você irá responder a Deus sobre tudo que você fez sobre a terra. Você não poderá chamar o seu pastor lá, o seu apóstolo, o seu bispo, o seu ancião, o presidente de sua igreja para te defender. Você irá prestar conta a Deus de tudo que você fez sobre a terra. O meu muito obrigado e até uma próxima vez, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Muito obrigado, irmão Franco. O seu áudio, irmão Franco, não está saindo para mim. Obrigado, nosso amado convidado desta noite, apóstolo e discípulo Deutamar Costa, do profeta Caco Filipe, discípulo do profeta Caco Filipe, a partir do Brasil. Nós agradecemos e Deus lhe abençoe por esta oportunidade que Deus, neste caso, para poder então esclarecer as nossas dúvidas, para que nós possamos conhecer a verdade e sejamos salvos e libertos. Deus lhe abençoe também a todos os que estiveram em sintonia conosco, na esperança de que numa próxima oportunidade, se Deus permitir, na segunda-feira, traremos aqui um outro tema imperdível, não é? O misterioso nascimento do profeta Caco Filipe com o canto dos anjos, não é? Isto tudo, os discípulos do profeta Caco Filipe irão nos explicar o que exatamente aconteceu no nascimento do profeta, porque ouve-se dizer, aconteceu realmente, que os anjos cantaram no seu nascimento, mas as explicações cabe aos discípulos do profeta Caco Filipe trazerem-nos aqui em detalhes, trocadas em 500. Deus vos abençoe, nós terminamos por aqui. Canimambo a todos pela presença, obrigado a todos e como Kwambiri, a Santi Sana Hanhao, muito obrigado, amém. Nous étions catholiques, la grande Babylone. Nous étions protestants, dans leur mensonge. Nous étions évangéliques, féticheurs, enfants de Balaam. Nous étions ranamistes, abrutis de comprendre rien. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a donné Caco Filipe pour nous ouvrir les yeux et voir la vérité afin d'être purifié, être blanchi, être affiné. Au cri de minuit, des embrouillés sur la terre. Nous étions des bouddhistes, toujours pourtant la vérité. Mais Dieu a eu pitié de nous. Il nous a envoyé le prophète vivant pour nous ouvrir les yeux et voir la vérité afin d'être purifié, être blanchi, être raffiné dans le message du cri de minuit, être purifié, être sauvé par le prophète Philippe. Aujourd'hui que Jésus-Christ a envoyé